Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a sessão. Vamos verificar as presenças. Nuno. Boa noite a todos. António de Sousa. Presente. Nuno Grave. Fernando Janeiro. Manuel Jorge Rafael. João Antunes. Maria Antônia Gomes. João dos Anéis. Sara Grou. José Sabarigo. Vítor Fialho. Marta Rebocho. Estevão Pereira. António Grosso. Sara Rodrigues. Luís Feitor. Joaquim Viegas. Sandra Sinsim. António Torrinha Lopes. Está o pleno? Não. Ora bem. Então vamos justificar as faltas à última sessão de António Grosso e Vítor Fialho. Portanto, dos dois. Mais duas. Ora, António Grosso. Está justificada a falta de António Grosso. Ora, Vítor Fialho. Justificada a falta de Vítor Fialho. Ora, deu entrada expediente da Assembleia e que está sempre à vossa disposição para quando sempre que quiserem consultar. Vou referir alguns. Casa de Cante do município de Serpa, a agradecer o voto de congratulação do 6º aniversário de classificação do canto alentejano. O grupo parlamentar do PCP, sobre a arte chocalheira, também a agradecer o voto. O mesmo do canto alentejano. Casa Civil do Presidente da República, também agradece. Presidente da direção da ANAM, publicações, nomeadamente a revista Ideias e Territórios. Centro de Ciência Viva de Estremoz, a apresentar as propostas para análise e consideração sobre exposições e espetáculos de cultura científica. O Grupo Parlamentar Os Verdes, a dar conhecimento de uma pergunta ao Governo. Vote DHR, Eleições de Democracia e Direitos Humanos, apresenta a formação certificada relativa às eleições autárquicas à distância via Zoom. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, envio do relatório anual de atividades. Portanto, quem estiver interessado depois em consultar, aqui ou noutro dia qualquer, está sempre à disposição. Vamos ver. No período antes da ordem do dia, a ata referente à última sessão. Ver se eu a ponho aqui. Aquela ata. Portanto, a ata referente à sessão de 18 de dezembro de 2020.
Página 1 é a capa, portanto, página 2. Se houver alguma alteração, levante o braço. Página 3. Página 4. Página 5. Página 6. Página 7. Página 8. Página 9. Página 10. Página 11. Página 12. Página 13. Página 14. Página 15. Página 16. Página 17. Página 18. Página 19. Página 20 e 21. Parabéns, doutora Daires. Não há alterações nem correções. Ora bem, dentro do período ainda antes da ordem do dia, pergunto se há alguma intervenção. João Antunes. Esqueci disso. Dei os parabéns à doutora Daires, mas depois esqueci da votação da ata. Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovada por unanimidade. Ora, alguém quer fazer uma intervenção? Portanto, o João Antunes já tinha pedido. Sim, lá em cima, não sei o nome. É público? Não, por enquanto ainda não. João Antunes. Levantem lá o braço. João Antunes, Nuno Sabarinho. João Antunes. Boa noite, Sr. Presidente. Gostava de apresentar um voto. Boa noite, Sr. Presidente, a todos os participantes. Gostava de apresentar um voto de louvor, se fosse possível. Faz favor. Eu tenho aqui também numa pena, entretanto, se fosse possível também colocarem, agradeço. Sim, eu tenho aqui. É o voto de louvor. Se eu abrir. Teríamos certamente entregue também uma em papel, mas devido a também estas restrições da pandemia, as medidas de segurança, tal não será possível, mas será ali colocado então Pode começar para a passar. Assembleia Municipal de Viana do Alentejo. Voto de louvor. Voto de louvor, agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais na linha da frente de combate à pandemia Covid-19 no Concelho de Viana do Alentejo. Em dezembro de 2019, foi identificado na China, na cidade de Wuhan, o novo coronavírus, designado SARS-CoV-2. A 11 de março de 2020, foi declarada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde a situação de pandemia causada pelo vírus Covid-19. O território português viu-se confrontado com o vírus e todos foram convocados a enfrentar o terrível inimigo invisível. No espaço de um ano, desde que surgiram os primeiros casos de infecção por Covid-19 em Portugal, registaram-se mais de 800 mil casos e 16 mil mortes provocadas por esta doença infecciosa. No seguimento do estado de emergência decretado no nosso país no dia 18 de março de 2020, através do decreto do Presidente da República número 14A/2020,
Assistimos ao extraordinário trabalho de homens e mulheres que, por força das suas atividades profissionais nas mais diversas áreas de intervenção no combate a esta pandemia, diariamente trabalham, colocando em risco a sua própria saúde e a sua vida, para que bens e serviços essenciais nunca faltem a quem deles necessita, como os cidadãos mais isolados e os que integram os grupos de risco. Na atual conjuntura, importa destacar a importância de todos os trabalhadores dos serviços essenciais, de entidades públicas, privadas ou instituições que se encontram na frente de combate a esta pandemia e contribuem para a mitigação da propagação da doença. Reiteramos o nosso reconhecimento e agradecimento a todos os que nestes tempos de turbulência trabalham para pouparmos vidas e ultrapassarmos esta fase mais complexa. A todos os profissionais de saúde e auxiliares, aos bombeiros voluntários de Viana do Alentejo e à delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa, aos trabalhadores dos lares, do apoio domiciliário e do apoio social, aos agentes das forças de segurança, aos farmacêuticos e seus trabalhadores, aos serviços de proteção civil, aos trabalhadores municipais e aos funcionários das freguesias, aos professores e assistentes operacionais do agrupamento de escolas, aos empresários, comerciantes e trabalhadores de todos os estabelecimentos de fornecimento de bens essenciais. Seria injusto não destacar o sentido de grande responsabilidade social e cívica de toda a população de Aguiar, de Alcáçovas e de Viana do Alentejo, pelo comportamento de grande respeito pelas regras de confinamento e cumprimento das medidas de proteção individual emanadas pela Direção-Geral de Saúde, que seguramente garantiram a reduzida manifestação da doença no nosso concelho. Nestes termos, a bancada do Partido Socialista apresenta um voto de louvor, agradecimento e reconhecimento a todos os profissionais na linha da frente de combate à pandemia Covid-19 no Concelho de Viana do Alentejo. Após a aprovação deste voto de louvor, deve ser dado conhecimento às diversas entidades consideradas de interesse e efetuada a sua divulgação pelos meios de comunicação social. Ministério da Saúde, Administração Regional de Saúde do Alentejo, Agrupamento dos Centros de Saúde do Alentejo Central, Centros de Saúde de Viana do Alentejo, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo, Delegação de Alcáçovas da Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Distrital de Segurança Social de Évora, Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e Residência Senhora de Aires, Lar de Idosos. Guarda Nacional Republicana, Farmácias do Concelho, Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Bancadas dos partidos políticos com assento na Assembleia da República e Presidência da República. Viana do Alentejo, 26 de fevereiro de 2021. Muito obrigado. Não sei se há alguma observação a fazer. Não havendo, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o voto de louvor está aprovado por unanimidade. Nuno. Sr. Presidente, tenho um voto de pesar para apresentar a esta Assembleia, é que passo a ler. Assembleia Municipal de Viana do Alentejo. Voto de pesar pelas vítimas mortais de Covid-19 no Concelho de Viana do Alentejo. Enfrentamos uma realidade inimaginável, provocada pelo vasto contágio do novo coronavírus, numa conjuntura que se tem agravado no país e no mundo, deixando um rastro de mortes e de consequências ainda imprevisíveis. Num mundo de profunda tristeza e consternação, em que assistimos a um significativo número de óbitos entre os infectados numa população envelhecida como a nossa, e não descurando as mortes por outras patologias, é imperioso que manifestemos os nossos sentimentos aos familiares e amigos das vítimas mortais provocadas pela Covid-19 no Concelho de Viana do Alentejo. A Assembleia Municipal de Viana do Alentejo, reunida em 26 de fevereiro de 2021, não podendo ficar indiferente a esta dura realidade, delibera expressar o seu profundo pesar pelas vítimas mortais desta pandemia, em particular no nosso Concelho, endereçando solidariamente aos familiares e amigos enlutados as mais sinceras e sentidas condolências. Viana do Alentejo, 26 de fevereiro de 2021. Alguma observação? Não havendo, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sabarigo.
boa noite. Portanto, a minha intervenção é, desde já alerto que não preciso de resposta nenhuma de qualquer dos eleitos. Uma vez que já 2 ou 3 vezes, pelo menos 2, estão em ata, em que o Sr. Presidente da Câmara diz que ouve todas as sugestões das pessoas, mas faz aquilo que entende, portanto, não preciso de explicação nenhuma. Eu vou só expor os assuntos. Antes de expor, eu vou explicar uma coisa. Portanto, estamos no período antes da ordem do dia. Este período tem o máximo de 1 hora, diz o nosso regimento, e cada interveniente pode intervir o máximo de 5 minutos uma vez. Obrigado. É o que está no nosso regimento. Certo. Portanto, é assim. Em demarcação, sobre uma intervenção minha aqui sobre o pedido que fosse demarcado o pavimento junto ao Jardim Público de Viana para facilitar o estacionamento das viaturas e a demarcação da via pública, da faixa de rodagem com os sítios de estacionamentos, a resposta do Sr. Presidente de Câmara foi que ia entrar numa área de trabalhos de demarcações dentro de Viana do Alentejo do Conselho e isso seria demarcado, isso seria pintado, está em ata. Até hoje, aquilo está da mesma, aquilo é um bocado perigoso e mantém-se da mesma forma. Tive também um conhecimento de um protocolo enviado dos Bombeiros de Viana do Alentejo para a Câmara Municipal há 1 ano e tal. Durante o percurso desse tempo foi pedido aos bombeiros alguns elementos, alguns documentos, foram enviados essas respostas, esses pedidos, e até hoje a Associação de Bombeiros, segundo aquilo que assisti ou noticiaram, não tem resposta nenhuma ao protocolo, ou é aceito ou não, ou qualquer coisa. Pelo menos resposta definitiva não tem nenhuma. E termino, portanto, julgo que ocupei o meu tempo. Não, estou a dizer é para... Ainda tem tempo. Não, mas eu termino a minha intervenção aqui. Tem uma intervenção. Muito obrigado. Alguém mais quer intervir? Não? Sr. Presidente, não sei se quer dizer alguma coisa, também não. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu não tenho de ir ver, de facto, o que eu disse na altura, que eu já não me lembro o que disse na altura. O que eu sei é que foram apresentadas na Assembleia Municipal algumas propostas para umas demarcações e o que eu disse na altura foi que, salvo erro, mas temos de ver, é que iria tentar que aquilo fosse incluído, mas que não estavam incluídas porque não tinham sido consideradas antes. Pronto. Mas o assunto vai ser revisto. Quanto à situação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, eu não sei qual é a função do Zé Sabrigo na Associação Humanitária, mas é engraçado que ninguém dos órgãos sociais me pôs nenhuma questão. É o Sabrigo na Assembleia Municipal que se substitui aos órgãos sociais dos bombeiros, particularmente à sua direção e particularmente ao seu presidente, com quem falamos regularmente. Portanto, mais uma vez, o que eu disse na altura foi, em relação àquilo de naturalmente, o que quer dizer é o seguinte: o município, eu próprio, ouço todas as sugestões naturalmente, mas nós, aquelas que consideramos execuíveis e com sentido, passamos à prática. Outras que não consideramos com sentido, nem consideramos execuíveis por quaisquer motivos, não as aplicamos todas, porque senão também, como o José Sabrigo deve perceber, senão se nós acolhêssemos todas as sugestões do José Sabrigo, às tantas, digamos que era o José Sabrigo o Presidente da Câmara e eu executava aquilo que o José Sabrigo sugeria. Portanto, também não me parece correto, não é? Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Estamos no período antes da ordem do dia. Não há? Já fez uma intervenção? Ora bem, vamos entrar no período do público. Lembro que durante o período do público, neste período do público foi dividido em 2 momentos no nosso regimento. Este primeiro período
tem um máximo de 15 minutos, cada intervenção não pode exceder 3 minutos. Depois temos outro no final da Assembleia, da sessão, em que temos o máximo de 30 minutos. Público. Já ali há uma intervenção. Faz favor. Agradeço que se identifique, antes de começar a falar. Boa noite. O meu nome é Pedro Teixeira, eu sou da Guiar. Eu tenho na Câmara um processo de licenciamento de alvará de construção. E esse processo está a decorrer desde 4 de dezembro, que eu acho um bocadinho excessivo. Desde 4 de dezembro tive uma resposta no dia 5 de fevereiro, ou seja, 2 meses depois, quando na altura me tinham dito, quando entregou os documentos, que estava a demorar um bocadinho, mas um bocadinho seria um mês. Ou seja, a primeira resposta veio 2 meses depois. Eu, todas as semanas, se não for todas as semanas, foi de 2 em 2, mas acho que foi mesmo todas as semanas, contactei a perguntar como é que estava o processo. Até ao dia, se não me engano, 25 de janeiro, estava na mesa para ser visto ainda. Ou seja, demoraram 2 meses para ver sequer o processo. E depois disseram-me que afinal faltavam 2 documentos. Demoraram 2 meses para me dizer que faltavam 2 documentos. Eu disse, vejam lá, este processo tem tempo, o banco está à espera de uma resposta e eu preciso avançar com as coisas. Essa resposta veio 5 dias depois, como tal disse, no dia 5 de fevereiro. Eu voltei a responder com tudo o que faltava no dia 15. Ou seja, já passaram mais de 11 dias e até hoje continua igual. A questão é que eu hoje tive uma informação por parte do banco, que é o processo caducou. Caducando o processo, vai ter que ser reaberto e isso envolve custos. Então é assim, se eu lesar a Câmara, eu tenho que ressarcir a Câmara daquilo que lesei. Então a Câmara tem que me ressarcir a mim, é que eu vou ter que pagar novamente custos de abertura de processo por um atraso da Câmara. Do que eu tenho conhecimento, tenho que dar resposta em 45 dias. Esses 45 dias seriam no máximo a 20 de janeiro. Neste caso, a primeira resposta que tive foi a 5 de fevereiro. É que eu sei o que é que se passa aqui. É que há 3 meses para dar uma resposta a um processo de um alvará, algo um bocadinho de mais. Aí é assim, a pandemia não pode ser desculpa para tudo. Uma das vezes que liguei, falei com a arquiteta, que me disse que iria ver o processo, mas que nem sequer teria que ser ela a ver, porque já não exercia essa função. É assim, eu não quero saber o que é que faz, o que é que deixa de fazer. Eu preciso das coisas feitas. Eu estou a pagar para que sejam feitas. Cada vez que me pediram dinheiro, seja pelo que for, eu paguei. Por isso só exige que seja feito a tempo e horas. Porque neste caso já me está a lesar. É tudo. Obrigado. Mais alguma intervenção? Estamos no período do público. Alguém do público quer intervir? Ninguém? Sr. Presidente. Não, evidentemente que eu não vou comentar aqui processos particulares de obras particulares, nem sei o que é que o tempo que demorou o processo. Portanto, o que eu posso fazer é, segunda-feira, quando chegar ao município, vejo o que é que se passa. Muito bem. Mais alguma intervenção? Mas já agora, desculpem lá, como está aqui o meu vice-presidente, que tem o pelouro, não sei se ele quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que eu disse. Muito bem. Período da ordem do dia, vamos entrar. Eu tinha aqui, Sousa, eu tinha aqui um assunto. Não, eu tinha aquele assunto para esclarecer com a da água que eu... Faz favor. Vamos lá ver. Eu, como sabem, aqui na Assembleia de 25 de setembro, a Marta colocou aqui uma questão sobre o pagamento daquelas faturas que houve a prorrogação dos 30 dias. Como já passou algum tempo, né? Eu tinha ideia de trazer na última Assembleia, também não o fiz, mas pergunto se ficou esclarecida a situação ou se
continua com a dúvida que tinha naquela Assembleia. Continuo, porque nunca obtive resposta de nada. Pronto, então é isso que eu vou tentar agora aqui esclarecer. Isto porquê? Porque eu também, naquela Assembleia, foram faladas algumas coisas e admito que eu também não tenha explicado convenientemente, e quando perguntei há bocado se a Marta já estava esclarecida, é porque eu já o fiz na reunião de Câmara de 4/11. Fiquei com a convicção, eu tinha ficado o assunto esclarecido. E vou, portanto, a questão prendia-se com aquele mês que nós prorrogámos o pagamento. E houve logo aqui algumas questões. Por exemplo, o membro Luís Feitor diz que, portanto, o mês tinha sido oferecido. Portanto, está no vídeo da... Portanto, nunca ninguém falou em oferecer o mês, o que se falou foi em prorrogar o pagamento. O que é que eu queria referir hoje? Portanto, foi emitido, na altura, um edital com data de 16 de março, e eu vou lê-lo, porque a leitura das duas peças que eu aqui tenho, portanto, fizemos depois um esclarecimento no Facebook e talvez ajude. Portanto, no edital de 16 de março, nós, em relação ao Serviço de Águas, escrevemos: em complemento à suspensão do atendimento presencial e por forma a eliminar a necessidade de deslocações, todos os pagamentos da fatura de água, esgoto e saneamento passam a beneficiar de um prazo adicional de 30 dias em relação à data limite prevista. Isto foi o edital de março. Depois, em maio, para melhor esclarecimento, no dia 6 de maio, está publicado o seguinte texto. Portanto, está publicado que o Executivo Municipal, portanto, o título é Água Esclarecimento. O Executivo Municipal, devido à atual pandemia Covid-19, tomou várias medidas de apoio dirigidas às famílias, IPSS, empresas e movimento associativo. Entre outras, deliberou que os pagamentos referentes ao consumo de água beneficiariam de um prazo adicional de 30 dias. Em consequência, e de modo a que todos os municípios tivessem o mesmo tratamento, foi também suspenso o pagamento através de débito direto, vulgo débito em conta bancária. Assim, o município não cobrou o pagamento de abril, sendo o mesmo realizado em maio. Por sua vez, o pagamento de maio será realizado em junho e assim sucessivamente. Quer isto dizer que não haverá 2 pagamentos no mesmo mês. Eventuais situações especiais deverão ser apresentadas ao Executivo ou ao Serviço de Águas para análise e devido tratamento, que terá de ser idêntico para todas as situações. Ficamos ao dispor para os esclarecimentos necessários através do e-mail balcãomunicipal@cm-viandoalentejo.pt ou do número 961322796. Portanto, isto, concretamente, o que é que naquela Assembleia aqui não ficou esclarecido? É que a Marta, segundo referiu, portanto, mas afinal depois eu esclareci que nem tinha sido a Marta que esteve na Câmara, foi o seu companheiro, ou marido, não sei. Portanto, que lá esteve, não foi a Marta que lá esteve, e o que me foi dito foi que o que a pessoa viu referido por si no vídeo, a trabalhadora, não corresponde à realidade. E não responde à realidade porque a Margarida diz que fez tudo, explicou o melhor que pôde e disse mais, disse que até mostrei o ecrã, até virou o ecrã para o senhor. Mas acho que ele não queria perceber.
E o que eu percebo é que, e o que eu pergunto agora é se a Marta já está esclarecida ou não. Ok. Portanto, Boa noite. Sr. Presidente, desculpe lá, mas eu não falei nada disso. O que eu me lembro... Não, calma. Mas aí peço ao Sr. Presidente da mesa, e a toda a mesa, se fizerem o favor, de apresentarem a gravação, mas tudo na íntegra. Tudo na íntegra, não é com cortes. O que eu disse foi simplesmente o seguinte: quando estavam a fazer essa apresentação, e foi antes desta situação da Marta, isto não foi na mesma altura, foi quando estávamos a fazer essa situação, em que eu disse assim: então, nesse caso, face à apresentação que o Sr. Presidente estava a fazer, não há oferta nenhuma de nenhum mês, como se estava a querer transparecer. O que acontece é que aquilo que não se pagava em abril ia-se pagar em maio. E assim sucessivamente. Tanto que até disse que se por acaso uma pessoa tivesse de abandonar a casa ao fim de um ano, a pessoa, naquela altura, obrigatoriamente tinha de pagar aqueles meses todos. Porque não era a pessoa a seguir que pagava. E se não, até se brincou com a situação, se não mudasse de casa, que ao fim de 30 anos a pessoa tivesse, pronto, quando falecesse, nessa altura, os herdeiros é que até tinham de pagar. Não sei se recordam, a conversa foi assim. Reparem numa coisa: nenhum desses textos que o Sr. Presidente agora lê, não sei quais são as datas deles, mas nenhum desses textos foram apresentados na altura. Nenhum desses textos. O texto que a Câmara apresentou era como se fosse, tipo, como se houvesse uma oferta era a interpretação que estava a querer ser dada. Agora, eu fui daqueles que disse que isso não era nenhuma oferta. Simplesmente estava, como se diz à portuguesa, a empurrar novamente com a barriga para a frente. Não pagávamos no mês de abril, e realmente, pronto, ficava-se um mês sem pagar, mas a água que nós devíamos ter pago, isto é, que os contribuintes deviam ter pago em abril, só iriam pagar depois em maio, e assim sucessivamente, que é o que, no fim de contas, acaba por dizer o texto. Portanto, eu não disse, nem disse que a Câmara oferecia, nem que oferecia. Façam favor de verificar na íntegra aquilo que eu disse e aquilo que as outras pessoas disseram. Pelos outros não posso falar, mas por mim saiu muito bem com aquilo que disse. Pronto, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá ver. O que é que eu disse na altura? Disse na altura o seguinte: que, em minha opinião, tendo as pessoas toda a legitimidade para trazer para aqui os assuntos todos, até os particulares, como é o caso de uma fatura pessoal e particular de um assunto trazer para a Assembleia Municipal, disse ele na altura que era redutor. E o Luís Feitor, depois do minuto 47, que agora temos a vídeo, porque o vídeo é uma coisa boa, depois do minuto 47, o Feitor disse que, afinal, que eu tinha dito que tinha sido oferecido que ia oferecer um mês. E eu não, diz o Luís Feitor, na reunião de 25/9, o Luís Feitor disse que eu tinha dito, pronto, mas eu não disse nada disso de oferecer um mês. Nesse caso, mas disse, o Luís Feitor agora diz-me assim: olha, aquilo está dito que ofereciam um mês, ao minuto tal ou folhas tal. Pronto, foi o que eu fiz, fui ver. Agora, naturalmente, e por isso é que eu digo que trazer para aqui assuntos particulares, pessoais, de processos individuais, aqui nós não resolvemos nada. E mais, com certeza que nós estão à espera que eu tenha todos os elementos aqui para responder na hora a qualquer questão que me ponham, das mais diversas. Naturalmente que agora fui à procura do assunto e fui-me informar. Portanto, ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, e volto a dizer, na minha opinião, e para que as assembleias
e para que as assembleias sejam com conteúdos de interesse municipal, que é o que se diz, portanto, os conteúdos devem ser de interesse municipal, não é? Nós devemos, para já, na minha opinião, os assuntos das ordens de trabalhos, esses sim, devem ser discutidos o mais amplamente possível. Depois, os outros assuntos são assuntos extraordinários. Para que haja resposta, digamos, fiel e correta, não pode ser aqui na hora a responder, admitindo eu, é verdade, que também não. Portanto, porquê? Porque nós não apreendemos todo o problema. O que é que eu pensei? Que aquilo tinha sido pago 2 vezes, quer dizer, que foi assim que eu raciocinei. Se foi pago 2 vezes, porque aquele mês, porque mesmo no discurso do Luís, há aqui uma contradição. Porquê? Porque tanto depressa diz que eu disse que só se pagava em 2099, e foi aqui referido, portanto, se eu disse que só se pagava em 2099, aquele mês, quando se diz aquele mês, é aquele mês que se permitiu, digamos, o atraso no pagamento. Não é propriamente, não é o mês de abril, é um mês. O que é que acontece? Aquele mês, hoje, uma pessoa, em vez de ter uma fatura para pagar, se quiser, tem 2 para pagar. Portanto, o que foi dito aqui pela Marta foi que, afinal, aquilo é para pagar, mas pode pagar com o atraso do mês. Admitindo eu, volto a referir, que o assunto não foi também bem comunicado da nossa parte, admito isso. Agora, isso de dizer que eu tinha referido que portanto, o mês tinha sido oferecido, nesse caso, mostra-me onde é que eu disse isso, porque se o disse, não o devia ter dito. Estevão. Boa noite. Eu entendo que já saímos do período público, pelo conteúdo da discussão que está a acontecer, já estamos fora do período público. Nesse sentido, sinto-me com direito a intervir. Eu queria lembrar que temos um munícipe, enquanto público, que apresentou aqui uma questão clara e concreta, em relação à qual não houve resposta. A resposta do Sr. Presidente é que, na próxima segunda-feira, irá ver o que é que se passa. Compreendo o tipo de resposta. No entanto, não me parece correto dizer que os assuntos pessoais não devem vir para a Assembleia. Devem, podem e devem. Por isso é que a lei prevê um período público. O público, quando vem, não vem discutir a ordem de trabalhos. Os eleitos é que vêm discutir a ordem de trabalhos. O público não. O público vem para apresentar aquilo que muito bem entender, nomeadamente os seus assuntos pessoais. E se o município se dá ao trabalho de vir participar enquanto público, apresentar o seu assunto pessoal, no mínimo, espera uma resposta. E há uma pergunta objetiva que foi formulada e que me ficou a ecoar na cabeça. Se eu estiver em falta perante o município, eu pago. Tenho que pagar. E se o município estiver em falta perante mim, o que é que acontece? Eu acho que esta é a pergunta mais pertinente que foi, enfim, mesmo considerando a sensibilidade da questão, obviamente, e para quem o vive, um problema deste é um problema grande, objetivamente, aquilo que foi informado é que um processo bancário que estará a decorrer caducou. Há de ter custos, com certeza. O município entende que não é de sua responsabilidade. Então, nesta equação, só há 2 membros. Se não é da responsabilidade do município, tem que ser da responsabilidade do município. Se só há 2 membros, ou é de um ou é de outro. Portanto, essa questão tem que ser devidamente averiguada. Temos um município que veio aqui colocar uma questão sobre urbanismo, que é uma questão que nós todos os dias na rua ouvimos falar. Nomeadamente, a inércia do serviço de urbanismo do município de Viana do Alentejo, pelo tempo que demora. Seja um licenciamento de uma construção nova, seja uma abertura de um vão, seja sei lá, no limite até uma mudança de cor de uma fachada de um prédio, o tempo que estas coisas demoram é um tempo demasiado. Não há explicação razoável para isto. O número de processos que existem em licenciamento não justifica, o número de técnicos que existem versus o número de projetos que estão em licenciamento, não justifica esta demora. Pelo menos, se houver uma explicação razoável, eu considero uma pessoa
de razoável bom senso. Penso que todos os eleitos nesta casa, neste órgão, serão pessoas do mais elementar bom senso. Mas também não acho que os munícipes, de uma forma geral, sejam desprovidos de bom senso. Eles também o têm. Portanto, deve haver uma explicação clara, concreta, concisa, porque é que os processos de urbanismo no município de Viana demoram efetivamente um tempo que faz perder a paciência a toda a gente. E, nomeadamente, é um incentivo, demora tanto tempo, que é um incentivo a que às vezes uma série de obras possam acontecer contornando o esquema do licenciamento. Às vezes até parece que é um incentivo, se queres fazer em tempo, não licencies. Porque se vais licenciar, não consegues em tempo e depois cais numa situação ainda pior. Muito obrigado. Eu vou esclarecer aqui uma coisa que acho que é importante. O assunto da água não foi trazido para esta Assembleia por uma pessoa do público. Portanto, só queria prestar este esclarecimento. Agora, nesta Assembleia foi trazido por uma pessoa do público um assunto específico dele próprio. Naturalmente, o seu Presidente, e o Estevão já foi Presidente de Câmara, deve saber isso, com certeza, é impossível, ainda está para nascer, esse Presidente de Câmara, que saiba todos os assuntos, todos os processos na sua Câmara, desde o início até que eles terminam. É completamente impossível. De certeza absoluta que nenhum Presidente da Câmara sabe isso. Naturalmente, um Presidente da Câmara responsável, o que deve fazer é o que fez o Presidente Bengalinha. Perante um assunto, perante um processo, ele diz que se vai informar e depois logo dá uma resposta. Portanto, não pode fazer outra coisa. E parece-me que isso é bastante claro. Foi o que ele fez. Portanto, era este esclarecimento. Foi assim que eu interpretei. Posso? Desculpe, mas posso? Esclarecimento final. Última intervenção. Temos que avançar. Só queria pedir ao Sr. Presidente que me arranjassem, então, o áudio da referida reunião e da anterior, onde realmente se passou, onde foi apresentada a pseudo-oferta que a Câmara estava a fazer, que foi na altura que eu falei sobre essa situação. Gostava? O Sr. Deputado Feitor pode ir à Câmara e fazer esses pedidos? Não, é impossível fazer o pedido. O Sr. Deputado Feitor devia saber que o vídeo da sessão de 25/9 está no site do município. E o anterior, não há vídeo nem áudio porque a sessão não foi gravada. Portanto, a ata. Portanto, no anterior, a ata. E no 25/9, o Luís Feitor diz que, afinal, o mês não foi oferecido, como o Sr. Presidente disse. E eu nunca disse como este tinha sido oferecido. E foi o que eu disse há bocado. Certo? Ok. Deixa-me só dar ali. Então só queria posso fazer só uma Mas pergunta? não entrem assim em diálogo. É que quem estava a falar até era eu. O Sr. Presidente. O Sr. Presidente é que me tinha dado a palavra a mim. Certo, eu gostava de saber. Já falou uma vez, já está a falar outra vez e temos que avançar. Pronto, Diga lá. termina. Agora uma coisa é certa, quer dizer, eu se falo em cima de alguém, o senhor repreende. Estou-lhe a dizer para concluir. Quando eu estou a falar, toda a gente pode falar ao mesmo tempo. Estou-lhe a dizer para concluir, vá. Bem, a única coisa que eu gostava é que, então, os presentes que aqui estiveram todos nessa reunião e gostava de saber qual é que é a data daqueles textos que o Sr. Presidente leu, porque naquela altura não existia aquele texto, pelo menos ele não foi apresentado aqui na reunião, e todos os elementos que estavam, todos os elementos da Assembleia estavam aqui. É verdade que o Sr. Presidente não disse que ia oferecer um mês de água, mas também não disse aquele texto que ia-se pagar noutra altura. O que ele disse foi preciso, na minha interpretação, é que não se pagava água em abril. Não se pagava em abril. Portanto, daí a minha interpretação disse assim, pronto, não se paga em abril, mas pagamos em maio. Pronto, foi só isso. Não foi mais nada. Não foi mais nada. Agora, quando eu referi que o Sr. Presidente foi porque houve pessoas que interpretaram, eu não interpretei assim, que o Sr. Presidente estava a dizer que tinha oferecido, que a Câmara oferecia aquele mês. Porque dava a entender que não pagando, reparem na situação, o facto de uma pessoa não pagar, que aquele mês era oferecido. Pronto, eu chamei a atenção que não estava a ser oferecido, estava a ser pago mais à frente. Portanto, no fim de contas, não está nada. A única coisa que não percebo é porque é que aparece o meu nome no meio desta situação toda.
agora, acerca dessa situação da água e tudo isso, porque eu nem fiz qualquer tipo de comentário depois a seguir acerca dessa situação. Obrigado. Sr. Presidente, para Ó concluir. Luís, então eu aconselho-te a veres o vídeo, porque tu fazes um comentário a seguir à intervenção da Marta. Tu fazes um comentário a seguir à intervenção da Marta. Portanto, essa é a ver o vídeo. Portanto, está aos 47 minutos. É a ver, portanto, escusamos estar aqui a discutir. Voltando à questão do membro Estevão Pereira, é assim, vamos lá ver. O que eu me referia, o Sr. Presidente da Assembleia já o disse, mas eu vou voltar a afirmar. É quando estava a referir aos processos pessoais e particulares, não me estava concretamente a referir ao público. Estava-me a referir a um processo pessoal e particular de um membro da Assembleia Municipal, que lançou aqui uma confusão danada e que eu agora estou a esclarecer, porque a Marta não tinha razão nenhuma naquilo que estava a dizer. Quando, inclusivamente, pôs em causa a trabalhadora que me contrariou tudo. Mas que lá está, é como tudo, e eu, querendo ser 100% honesto, a Marta nem sequer lá estava e eu também não estava lá. Certo? Mas foi a única situação que eu achei estranho, é um membro da Assembleia Municipal, ainda estou a falar do público. Ao público já lá vou ao público. Um membro da Assembleia Municipal trazer um assunto pessoal para a Assembleia. Isso é que eu acho, e volto a dizer, que é redutor. Se me vierem como costumam vir, com legitimidade, ainda estou a pôr em causa a legitimidade, estamos em democracia, estamos depois do 25 de Abril, temos legitimidade para fazer tudo, mas eu acho que para que as Assembleias Municipais sejam produtivas, esse tipo de assuntos não deve ir para aqui. Mas eu não consigo dizer às pessoas para não trazer. Acho que está mal e vou manter... Até está cá, também falta pouco tempo já para cá estar. Vou manter, digamos, esta pedagogia para isso, naturalmente, correndo aquele risco de dizer assim, ele não quer é que a gente traga assuntos pessoais e particulares. Acho que não, acho que é de mau tom. Em relação ao assunto colocado pelo município de Aguiar, vamos lá ver, é um assunto particular. É um assunto que, segundo eu percebi, deu entrada na Câmara em 4/12. 4/12 passaram 3 meses. E que, portanto, o município está a levantar questões como se o banco lhe levanta, cobra comissões. Isso não é de ânimo leve que eu faço comentários aqui sobre isso. Naturalmente, eu tenho de ver o que é que se passa. Naturalmente, o que é que eu tenho aqui também a dizer? Há uma coisa que me deixa a mim tranquilo, de certa forma. Eu não gosto que o urbanismo, eu vou tentar ter cuidado com as palavras. Eu não gosto que o urbanismo tenha atrasos, mas eu tenho a convicção que o Serviço de Urbanismo trata todos os munícipes, eu vou repetir, tenho a convicção que o Serviço de Urbanismo atual trata todos os munícipes da mesma maneira. Se atrasam-se para todos. E se não se atrasam, porque eu também, tanto como o membro Estevão Pereira referiu, também, isto é política, o Estevão Pereira aproveita tudo para fazer política, eu também gostaria que todos os serviços da Câmara tivessem respostas céleres aos munícipes, todos os serviços, não é só o urbanismo, mas também gosto que tratem todos da mesma maneira. E o Serviço de Urbanismo foi um daqueles serviços que deu muito trabalho à Câmara, inclusivamente ligado a aspectos que eu não vou agora aqui referir, por enquanto. Muito obrigado. Sr. Presidente, é que tem que dar licença, Sr. Presidente da Câmara, para você falar. Então, tendo em conta que o Serviço de Urbanismo, que o Vice-Presidente tem o Serviço de Urbanismo, pode falar, não é? Faz favor. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Eu quero fazer aqui uma observação. Portanto, o Sr. Presidente já disse o essencial, que no fundo é um processo que temos que analisar nos serviços, saber porque se atrasou, qual é o ponto da situação, mas não posso deixar passar, de facto, esta forma de agir aqui perante um serviço da Câmara por parte do Sr. Deputado Estevão Pereira, que foi Presidente desta autarquia ainda não há muitos anos. O Sr. Presidente Estevão Pereira, nos seus mandatos, deixou um rastro terrível no serviço de urbanismo. Processos em tribunal, que ainda hoje estamos a sofrer com eles. Eu não vou enumerá-los, mas posso, e eventualmente, se pretenderem, na próxima Assembleia, trazer o rastro terrível que a gestão do Sr. Estevão Pereira nos deixou. Processos em tribunal imensos. Funcionários da Câmara que foram a tribunal por causa desses processos e que, apesar de serem considerados inocentes por não terem sido detectados indícios de corrupção, foram considerados incompetentes nas decisões que tomaram. Todas as decisões que foram verificadas em tribunal foram verificadas que foram mal tomadas, por incompetência. E o Sr. Estevão Pereira não se coíbe de aproveitar qualquer oportunidade para dizer mal de um serviço que deixou na pior miséria. O Sr. Presidente disse muito bem, o Sr. Estevão Pereira diz que atualmente as pessoas se queixam do urbanismo que demora muito tempo. No tempo do Sr. Estevão Pereira, queixavam-se que uns eram tratados de uma maneira e outros eram tratados de outra. Uns eram nada a opor e os outros era o que se queixavam as pessoas. E queixavam-se, naturalmente, como hoje, segundo o Sr. Estevão Pereira, em Pola, diz que os serviços de urbanismo demoram muito. Mas as provas estão lá, os processos não desapareceram, existem, são físicos, estão lá na Câmara e podem ser consultados, que muito do trabalho que o Serviço de Urbanismo hoje ainda tem são esses processos antigos que ainda são revoltados no Tribunal de Beja e noutros locais e nas inspeções que tivemos e que os consideraram mal licenciados que ainda hoje nos estão a dar muito trabalho. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vamos avançar. Sou deputado, não pediu para falar, portanto, mantenha-se calmo. Período da ordem do dia. Acabou. Sou vereador, também não pode intervir, sabe disso. Não, a democracia é o que eu estou a ver agora à minha frente. Vamos para o período da ordem do dia. Vamos para o período da ordem do dia. Ainda temos um período do público. Sim, claro. Não fica a pensar que é a primeira vez que entra numa Assembleia Municipal, que foi esta aqui, conheci outros presidentes. O senhor tem possibilidade de fazer transparecer aqui o que é a democracia. Sim. Mas eu não recebo lições de democracia de si. Não, eu não estou a dizer. Não pense isso. Hein? Sim, e eu peço-lhe para não me pedir isso. Porque não lhe reconheço esse tipo de virtude. Está bem? Pronto. Período da ordem do dia. Ponto número 1. Proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão. Quem vota contra? Quem se abstém? Vamos votar a ata em minuta. Ponto número 2. Apreciação de informação escrita sobre a atividade da Câmara. Alguém quer colocar alguma questão, fazer alguma observação? Não? Passamos ao ponto número 3. Ponto número 3. Proposta de designação de um representante do município para integrar o Conselho da Comunidade do ACES, à linha B, do número 1 do artigo 31º do Decreto-Lei 137/2013, de 7 de outubro. Portanto, este é um dos assuntos que transitou não, nós retirámos da agenda
na última sessão e, portanto, vem a esta sessão tal qual como o ponto número 4. Proposta de designação de um representante. Portanto, vamos aqui... Isto tem uma votação, por isso é que nós trouxemos para esta sessão, e esta sessão é presencial. Também poderia ser, como sabem, por videoconferência. Alguém quer fazer alguma proposta? Existe uma proposta para o ACES, da bancada do Partido Socialista, que é, eu digo o nome, Fernando Janeiro. Mais alguma proposta? Então vamos passar à votação. Tem que haver votação. Sim. Naturalmente, este nome é explícito, não é? Podem votar em quem quiserem. Naturalmente, a democracia é assim. Mas eu não percebi, desculpa lá, Sousa. O nome é o Fernando Janeiro como proposto e vota sim ou não? Ou o nome? Não, por isso eu disse que pode haver outros nomes. Podem votar no nome que quiserem. Não é? E o que é colocado no boletim de voto? É o nome do Fernando? Quem quiser votar no Fernando. Claro. Quem quiser votar noutro nome, vota noutro nome, naturalmente. Este foi um nome explícito, porque recebi essa informação. Eu só estava a querer clarificar. Porque se vê um sim... Não, tem é que pôr o nome. Então, não é sim, é o que eu estava a querer, era o que eu estava a dizer. Está bem. Quantas pessoas? Dezoito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Falta um. Alguém não votou? Ah, está bem. Sou-se abrigo. Você... Pronto. E eu a contar os votos e o Sabarigo a olhar para mim. Muito bem, muito obrigado. É assim a democracia. Fernando Janeiro. Fernando Janeiro. Fernando Janeiro. Branco.
Fernando Janeiro. Fernando Janeiro. Fernando Janeiro. Fernando Janeiro. Branco. 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 Fernando Janeiro. Fernando Janeiro. Branco. 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 Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brancos. Portanto, está eleito Fernando Janeiro. Portanto, vai ser designado como representante do município. Ponto número 4. Designação de um cidadão para integrar a comissão alargada da CPCJ de Viana do Alentejo, devido à renúncia de um dos membros designados pela Assembleia Municipal à linha L ou I, L, do número 1 do artigo 17º da Lei 147/99, de 1 de setembro, na redação atual. Ora bem, este é o ponto número 4. Na carta que recebemos da CPCJ de Viana do Alentejo, dirigida a mim, a CPCJ pede esta alteração do representante e diz no último parágrafo: neste sentido, e tendo a CPCJ VA um outro cidadão de interesse a sugerir, vimos pelo presente solicitar que a Assembleia Municipal se pronuncie sobre a seguinte proposta de alteração: a substituição do membro Anabela Maurício pelo cidadão Fábio José Branco Pereira, uma vez que é nossa convicção que reúne todas as condições para desenvolver um bom trabalho no âmbito de intervenção da CPCJ. Portanto, a própria CPCJ sugere um nome, com certeza que já falou com a pessoa, não sei, indicativo aqui para a Assembleia. Não sei se alguém quer sugerir outro nome ou não, ou se poderemos passar a votação. Alguém quer sugerir mais algum nome? Sim. Não tem nomes para sugerir, mas também, tal como não tem nada contra o nome que é proposto, apenas quero fazer uma observação em relação ao método, porque se aquilo que é suposto é que a Assembleia Municipal, enfim, designe, eleja, não sei como é que a gente deve chamar, uma pessoa, é lógico a CPCJ fazer esse pedido à Assembleia Municipal. Já não me parece tão lógico quanto isso que a própria CPCJ dê logo a indicação em relação ao nome. Mas é apenas uma observação em relação ao método. Como disse, em relação ao nome da pessoa propriamente dito, não tenho nada contra, como é evidente, era o que faltava. E depois só queria aproveitar a ocasião para fazer mais uma observação. É que eu acho que, é a minha convicção, acho que há eleitos que estão cansados dos órgãos onde estão. E acho que há órgãos que estão ainda mais cansados dos seus eleitos, dos eleitos que têm, e precisam desesperadamente de os mudar. Mas isso extravasou aqui este ponto. Sempre assim foi, sempre assim será. Naturalmente, a Assembleia é soberana, pode eleger quem quiser, não é? Como é óbvio. Está apenas aqui um nome indicativo. Por isso eu pergunto se há mais alguma proposta. Desculpem lá, posso dar a minha opinião também? Sim.
Está aqui o antigo presidente da CPCJ, acho que ele devia dizer qualquer coisa, mas provavelmente isso está porque pela dificuldade também em arranjar Claro. pessoas. Há uma certa dificuldade em arranjar pessoas para este tipo de cargos, mas o Manuel Jorge pode dizer alguma coisa. Boa noite. Portanto, o que eu tenho a dizer relativamente a este assunto é que, de facto, não é assim tão fácil arranjar pessoas que estejam disponíveis para trabalhar nesta área. A Anabela pediu para sair e ficamos, de facto, com este problema nas mãos, porque, por lei, têm que estar representados 4 elementos indicados pela CPCJ. A sugestão foi feita pela própria Presidente, pronto, eu não tenho mais nada a acrescentar relativamente a isso. Portanto, já sabia que não ia ser fácil para a Assembleia apresentar o nome, por isso tomámos a iniciativa de sugerir este nome, mas se estiverem contra, não vejo problema nenhum. Claro, é uma sugestão. É apenas isso. Sim, e não é fácil arranjar pessoas, dada a responsabilidade também que isto tem, não é só trabalho, é responsabilidade também. E, portanto, eu, como Presidente, até agradeço que tenham sugerido o nome. A ideia foi essa. Se quiserem. No entanto, a Assembleia é soberana, soberana, livre, para apresentar outros nomes. Não sei se o Estevão Pereira tem algum nome para apresentar. Não estou a dizer contra, estou a dizer pode haver outro nome para haver escolha. Então vamos votar ou sim ou não este nome. Não havendo outro, ou branco, não é? Quem vota sim, vota na sugestão da CPCJ. Quem vota não, não vota na sugestão, portanto vota contra. E pode também votar branco, como é óbvio. Outro, tem que ser. Por isso é que nós passamos isto para esta sessão. Quando é nominal, tem que ser assim. Ou põe o nome ou põe assim. É igual. Guarda tu agora. Oi. Ah, bocado não guardaste, que eras tu. E alguns desses brancos. Podes reutilizar. Não.
sim, sim, branco, branco, sim, Fábio, sim, 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 branco, 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 sim, branco, branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 9 sims, 9 brancos. Portanto, vamos designar o Fábio. Ora, ponto número 5, proposta de aprovação do mapa de fluxos de caixa a que se refere o artigo 130 da Lei 75/B de 2020, de 31 de dezembro, correspondente ao mapa de demonstração de desempenho orçamental em SNC-AP. Eu peço ao Sr. Presidente da Câmara, mas se calhar ele vai pedir à doutora Daires, não é? Isto tão É isso técnico. mesmo, é isso mesmo. A Maria Daires vai explicar isto ainda melhor que eu. Ora bem, então o documento foi enviado. A inovação que isto tem e a vantagem que isto tem é que, através desta norma, foi possível à Assembleia Municipal não ter que esperar pelo documento de prestação de contas e poder aprovar este mapa, que é o mapa de fluxos de caixa, designado no novo sistema mapa de demonstração de desempenho orçamental. Fluxos de caixa era o vulgar nome a que estávamos habituados em POCAL, e este mapa, como se recordam, vinha sempre integrado na prestação de contas. Agora, é possível, com esta inovação deste artigo 130 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, foi possível isolá-lo, digamos assim, da prestação de contas, fazê-lo aprovar primeiro, para ser possível integrar no orçamento municipal, sem esperar pela aprovação dos documentos de prestação de contas, o saldo que transitou da gerência de 2020, o saldo de operações orçamentais, poder ser integrado. Mas, para isso, tem que ser aprovado o mapa de fluxos de caixa ou de demonstração de desempenho orçamental, como agora é denominado. O mapa em si não tem praticamente grandes diferenças em relação tanto ao anterior, ao mapa a que estávamos habituados, embora tenha uma ótica mais patrimonial do que orçamental, e nós estávamos habituados no outro mapa de fluxos de caixa a trabalhar só na ótica orçamental. Portanto, anteriormente tínhamos este mapa resumo, mostrava o total de pagamentos e recebimentos, e um outro que dava a informação detalhada, rúbrica a rúbrica, que, ao fim e ao cabo, era uma execução orçamental de receita e despesa ao nível dos recebimentos e dos pagamentos. Agora temos um mapa que talvez seja até de mais fácil leitura, dividido em atividades operacionais e atividades de financiamento. E dentre destas, as várias rúbricas que são de recebimentos e de pagamentos. Pronto, assim,
base, assim, em termos muito genéricos, portanto, sim, mas isto é mesmo, portanto, em termos de saldo transitado, que aqui nos interessa, que depois vai ser aplicado, como podem aí verificar, na penúltima linha, que é o que nos interessa porque é aquilo que vai ser integrado, porque o outro é a operações de tesouraria, é 1.418.757 euros e 7 cêntimos, em termos de saldo que transita. E que vai ser depois distribuído em termos das alterações modificativas que eram as anteriores revisões. Isto agora, as nomenclaturas, as denominações mudaram um bocadito, mas pronto, isto no geral a base é praticamente a mesma, em termos de divisão, de afetação depois do saldo que transita, a lógica é a mesma. Não sei. Muito obrigado. Portanto, é 1.418.752,07. Que o Sr. Presidente fica todo contente. Bom. Alguma observação? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado 9 abstenções. Com 9 abstenções. Está sempre a sair. Ora, número 6. Proposta de aprovação da primeira alteração modificativa ao orçamento da Receita. Sr. Presidente. E depois é o da despesa. O Sr. Presidente passou-me aqui a palavra. Então, isto é difícil fazer aqui a separação entre o ponto 6, aliás, o 7 e o 8 é que é mais difícil de separar. O 6 é simplesmente a introdução no orçamento da Receita do valor do saldo. Portanto, é aumentar o orçamento da Receita em 1.418.752,07. E se calhar há coisas em que quanto mais se disser, mais complica. Portanto, isto é mesmo assim, é só isto. É pôr lá no orçamento da Receita o que transitou de operações orçamentais do ano anterior. Pronto. E fica o orçamento da Receita insuflado, digamos, desta importância. Pronto. Alguma observação? Quem vota contra? Quem se abstém? 9, não é? 9 abstenções. 9 abstenções. Orçamento, agora é ponto 7, que é a mesma coisa, mas é orçamento da despesa. Aqui é que eu tenho dificuldade em separar o ponto 7 e o ponto 8. Portanto, vou falar mais ou menos, embora a votação obviamente seja separada, mas em termos de explicação é mais fácil fazer a explicação em conjunto do ponto 7 e 8. Portanto, então, a partir do momento em que o saldo entrou no orçamento da Receita, vamos então distribuí-lo pela parte da despesa. Pronto. E na parte da despesa há dois documentos principais, digamos, em que isso acontece, que é o Plano Plurianual de Investimentos, em que vamos introduzir lá a parte necessária para investimento, como o nome indica, e depois a parte do orçamento da despesa, que além de ter o reflexo daquilo que introduzimos no plano de investimentos, em termos orçamentais, tem também a parte da despesa corrente. Pronto, nós, em termos práticos, o que é que costumamos fazer? Costumamos ir verificando aquelas despesas mais rotineiras, digamos, e de onde às vezes até este momento vamos tirando verbas para fazer alterações, vamos vendo o que é preciso em termos de despesas correntes, vamos anotando e depois, na altura de distribuir o saldo, vamos ver então onde é que tiramos para repor. Por exemplo, estou-me a lembrar eletricidade, estou-me a lembrar gás, estou-me a lembrar telefones, pronto, essas coisas que não são corriqueiras, digamos assim.
e que são despesas correntes com algum peso e com alguma importância. Depois, é claro que em termos de despesas de capital, que é a parte da diluição do saldo no plano plurianual de investimentos, pronto, eu tenho aqui algumas notas, se calhar com um peso relativo mais, um bocadinho mais importante, digamos assim, e que se calhar dava-vos nota do que é que fizemos então, ou de onde é que distribuímos então o dinheiro em termos de investimento. Então, o projeto, por exemplo, o projeto e a empreitada das infraestruturas do loteamento da Lindina foram lá colocados 113.530 euros. No projeto do loteamento do bairro dos Fragosos, 33.825. Vedação e equipamento de parque infantil, 5.000. Empreitada da rotunda à saída de Évora, à saída para Évora, 30.000. Iluminação cénica e pintura de muros no Horto do Paço, 43.000. Uma ligação de proteção do Ecocentro, 1.850. Ligação baixa tensão do Centro Social da Guiar, 6.200 euros. Uma aquisição de uma carrinha, 34.000. Pintura e reparação da cobertura do edifício da antiga biblioteca, 20.000. Uma carrinha de 9 lugares, 50.000. Equipamento de som para o cineteatro, 35.000. Renovação do licenciamento de software, 8.100. Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, 10.000. Substituição de servidor, 45.000. Obras no arquivo da DAUP e na sala dos servidores, 10.000. Portas corta-fogo também no arquivo da DAUP e na sala dos servidores, 8.000. Iluminação dos campos de futebol, 30.000. Pronto, isto dá, em termos de reforço de despesas de capital, 557.430. Depois, em termos de despesas correntes, como vos digo, pronto, além daquelas rúbricas em que verificámos que havia necessidade de reforço pelo curso normal dos trabalhos, digamos assim, há também aqui uma verba significativa que tem que ver com o reposicionamento remuneratório dos trabalhadores que entraram ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, o PREVPAP, e que foi um reforço substancial de 98.000 euros, porque estamos agora, neste momento, a tratar do reposicionamento das pessoas e a verba estimada, portanto, o que lá temos disponível e aquilo que precisamos, portanto, no total, precisamos de reforçar com mais 98.000. Depois há aqui uns projetos de programação em rede fora de cena, 40.000. As ARUs das 3 freguesias, 15.000 euros. E a elaboração da ampliação da ZOA, isto deve ser ZIA, exatamente, 30.000. Pronto, e é isto. E assim se vai o dinheiro. E já espatifei aqui 1 milhão e tal. Assim, em traços, pronto, mais gerais, para também não estar a amassá-los com verbas muito pequenitas. Portanto, o que tem maior expressão é de facto isto. Muito obrigado, doutora Daires, pela capacidade de síntese. Vamos então perguntar à Assembleia se tem alguma observação a fazer relativamente ao ponto 7, primeiro. Proposta de aprovação de primeira alteração modificativa ao orçamento da despesa. Quem vota contra? Quem se abstém? 9 abstenções. 9 abstenções. Ponto 8. Proposta de aprovação de primeira alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos. A doutora Daires já explicou. Quem vota... Há uma observação? Quem vota contra? Observação? Sim. É aqui no âmbito das questões dos fundos europeus. Sim. A minha observação tem a ver com um aspecto que eu acho que é primordial da gestão do Executivo, que
tem a ver com a captação dos fundos europeus. E isto vem a propósito de uma notícia que foi recentemente divulgada, que tem a ver com o nível de execução. Sabemos hoje que há autarquias que ainda estão com 0% de execução dos fundos europeus. E há a possibilidade, portanto, dos municípios que investirem até além do contratado, virem a ser premiados com fundos europeus que sobrarem destes projetos de alguns municípios que não conseguiram arrancar com as obras. Portanto, eu ressalvava o facto do Executivo estar a fazer grandes projetos, grandes investimentos no Conselho, portanto, a requalificação da envolvente da Sra. Daires, o Centro Social da Guiara, entre outras, e isso só revela realmente esta capacidade muito eficaz de gestão que permite ter aqui uns saldos e uns orçamentos bastante equilibrados e ao mesmo tempo fazer grandes investimentos que são muito necessários no nosso Conselho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas eu acho que os municípios já sabem isso tudo, desde há muito tempo. Portanto, ponto 8. Quem vota contra? Quem se abstém? 9 abstenções. Ponto número 9. Proposta de designação do júri de recrutamento do cargo de chefe de divisão de administração urbanística e processual. Sr. Presidente. Maria Daves, faz favor. Então, isto decorre, eu penso que a proposta está sintética que os membros da Assembleia receberam, portanto, julgo que está sintética, isto decorre da lei. Aquilo que a lei estipula é apenas que as condições, vamos ver, que impõem na constituição do júri de pessoal dirigente, como é o caso, o presidente desse júri é designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal. Os vogais, personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou na administração local autárquica. Portanto, não têm que ter vínculo, não têm que ser do organismo, só têm que ter, portanto, estas características. De modo que, nestes pressupostos, os membros designados foram a proposta. A Presidente, a doutora Isabel Alexandre Costa de Moraes Cardoso Silva Pedro, é uma advogada sócia da Sociedade de Advogados que tem uma assessoria jurídica com o município. Vogais efetivos, eu própria e a doutora Paula. Suplentes, o doutor António Padeirinha e o engenheiro João Lourenço. Muito obrigado. Alguma observação? Algum questionamento? Quem vota contra? Quem se abstém? 9 abstenções. 9 abstenções. Agora já vamos no ponto. Este foi 9, 10. Proposta de acordo quanto à forma de imputação das despesas com o pessoal da AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central, aos municípios associados. Sr. Presidente. Ora bem, isto também é recorrente, decorre dos estatutos da AMCAL, em que todos os anos é pedido à Assembleia Municipal o seu acordo para a forma de imputação das despesas com pessoal da AMCAL aos municípios associados. Portanto, isto não é verba que nós vamos pagar, mas é aquela que nos cabe como entidade participada. Quando fazemos as participações, quando damos conta à ADGAL e a outros organismos das participações que temos nas comunidades intermunicipais, nas associações de municípios de fins específicos, como é este caso, temos que dar conta que é-nos imputada esta despesa, embora não haja uma saída efetiva de verba, digamos assim. E esse método, desde há muito tempo, é através da população.
e continua a ser. Portanto, o que se pede à Assembleia Municipal é que dê o seu acordo a que o método para a afetação, a imputação das despesas, continue a ser o método da população. Que neste caso para Viana é 92.499. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. 11º e último ponto. Proposta de aprovação da cota mensal para a AMCAL. No ano 2020. E 21. Falta aí um. Então, este ano há um ligeiro aumento, que nos últimos anos tem sido 1.500 euros, este ano a proposta é 1.750. Passa de 1.500 para 1.750. Pelo que eu vejo aqui já foi 3.000. Ok. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Ora, não temos mais pontos na ordem de trabalhos. Abro o segundo período do público. Se alguém quiser intervir como público. Não está cá ninguém? Está. Ninguém. Portanto, está suspensa a sessão até à leitura da ata. No dia 26 de fevereiro de 2021, no Cineteatro Vianense, pelas 21h30, reuniu a Assembleia Municipal em sessão ordinária, tendo como ordem de trabalhos os pontos constantes do edital de 17 de fevereiro de 2021, devidamente publicitado. Declarada aberta a sessão pelo Sr. Presidente da Assembleia, foram verificadas as presenças, constatando-se estarem presentes 18 membros, tendo havido as seguintes substituições. José Luís Pacheco, substituído por Manuel Jorge Rafael, dada a impossibilidade da substituição ser efetuada por José Oliveira. José Nazaré Pereira, substituído por Maria Antónia Gomes. Manuel António Calado, Presidente da Junta de Freguesia de Alcáçovas, substituído por Sandra Sinsim, Secretária da mesma Junta. O Sr. Presidente da Assembleia deu de seguida conhecimento da correspondência recebida, ficando a mesma disponível para consulta de quem o desejar. Procedeu-se de seguida à votação da ata da sessão ordinária de 18 de dezembro de 2020, a qual foi aprovada por unanimidade. No período antes da ordem do dia, foram lidos e aprovados por unanimidade os seguintes votos. Linha A, de louvor aos profissionais da linha da frente na pandemia Covid-19, apresentado pelo membro João Tunes. A linha B, de pesar pelas vítimas da pandemia no Conselho, apresentado pelo membro Nuno Grave. Ainda neste período, verificou-se a intervenção do membro José Francisco Sabarigo, tendo o Sr. Presidente da Câmara feito uma intervenção de seguida acerca das matérias versadas pelo membro José Sabarigo. Havendo público na sala, verificou-se no primeiro período a isso destinado a intervenção do Sr. Pedro Teixeira de Aguiar. Referiu-se à sua situação na qualidade de requerente de um processo de licenciamento cujo atraso do município, segundo ele, implicou a caducidade do seu processo no banco. O Sr. Presidente da Câmara respondeu que não lhe é possível pronunciar-se agora sobre processos de licenciamento em particular, pelo que na próxima segunda-feira irá verificar a situação que expôs. Ainda no período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Câmara, relativamente a uma questão suscitada numa sessão anterior pelo membro Marta Rebocho sobre o pagamento da fatura de água, fez uma intervenção procedendo à leitura dos editais publicados a esse propósito. Esta questão motivou diversas intervenções. Também o membro Estevão Pereira interveio a propósito da questão colocada pelo público. Também esta intervenção motivou intervenções subsequentes, inclusive do Sr. Vice-Presidente da Câmara. Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, deliberado por unanimidade, aprovar a ata em minuta no final da sessão. Segundo ponto, não houve quaisquer questões acerca da informação escrita sobre a atividade da Câmara. Terceiro ponto, foi eleito, mediante votação por escrutínio secreto, o membro Fernando Janeiro, com 9 votos favoráveis, para representar o município no Conselho da Comunidade do ACES. Verificaram-se 9 votos em branco.
Quarto ponto, mediante votação por escrutínio secreto, foi eleito Fábio Pereira para integrar a Comissão Alargada da CPCJ com 9 votos favoráveis, tendo-se verificado 9 votos em branco. Quinto ponto, com 9 votos favoráveis por parte dos eleitos do PS e 9 abstenções por parte dos eleitos da CDU e do eleito do PSD, foi aprovado o mapa de fluxos de caixa. Sexto, com idêntica votação, foi aprovada a primeira alteração modificativa ao Orçamento da Receita. Sétimo, com idêntica votação, foi aprovada a primeira alteração modificativa ao Orçamento da Despesa. Oitavo, com idêntica votação, foi aprovada a primeira alteração modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Nono ponto, com 9 votos favoráveis por parte dos eleitos do PS e 9 abstenções por parte dos eleitos da CDU e do eleito do PSD, foi aprovada a proposta de designação do júri de recrutamento do cargo de chefe da Divisão de Administração Urbanística e Processual. Décimo, com 17 votos favoráveis e uma abstenção por parte do eleito do PSD, a Assembleia deu o seu acordo quanto à forma de afetação das despesas com o pessoal da AMCAL aos municípios associados. 11º, com idêntica votação, a Assembleia aprovou o montante da cota para a AMCAL no corrente ano de 2021, 1.750 euros mensais. O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberto o segundo período destinado ao público, não se tendo verificado qualquer intervenção. Alguma correção? Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada. Encerrada.